Imagine você pagar R$ 2.000 num cartucho raro de retro game e ele simplesmente parar de funcionar. Pois é, cartuchos também morrem. Eu descobri isso da pior forma. Então vem comigo nesse vídeo que eu quero te contar o que aconteceu comigo, os motivos pelos quais um cartucho pode vir a morrer e o que nós, colecionadores, podemos fazer para que isso não aconteça. Fala gamer, Floripa na área. Olha, meus amigos, recentemente eu tomei um susto daqueles. Imagina você pagar caro num jogo de retro game, num cartucho raro para sua coleção e de repente você descobrir que do nada ele parou de funcionar. Deixou de funcionar, morreu. O meu dinheiro foi pelo ralo. Você já imaginou? Muita gente nunca para pensar nisso. Muita gente acha que cartuchos não morrem, que devem durar anos, décadas, quem sabe até séculos. E um dos culpados disso até são esses caras aqui, ó. Pois esse cartucho já tem quase 50 anos. Esse aqui é um dos primeiros, lá de 1977, do Atari. Esse aqui é um cartuchinho do meu Atari 2600. E pensa que esse cartucho, com os seus quase 50 anos, 48 já bem dizer, esse cartucho ainda funciona, não dá sinais de cansaço. Eu vou lá, coloco ele no videogame e o danado dá sinal de vida, ele funciona. E aí muita gente acha que, poxa, se tem cartucho de Atari até hoje aí rolando, meu Deus, os cartuchos aí vão durar décadas e décadas e décadas. Mas qual foi a minha surpresa quando recentemente eu comprei um jogo raro de Nintendinho para minha coleção. Tô tentando aí engordar aos pouquinhos a minha coleção de jogos de Nintendinho. A minha meta, o meu objetivo é chegar aos 677 jogos oficiais. É completar o full set de jogos licenciados do NES americano. Já tô em 300 e alguma coisa. Se Deus quiser, quem sabe mais uns 5, 10 anos eu chego lá, porque não é fácil, principalmente quando começa a chegar na final, jogos começam a ficar mais raros, mais caros, inclusive esse é um dos caros. Esse jogo aqui, ó, tem gente que chega a pedir mais de R$ 2.000, ó, é DuckTales 2, esse é um dos jogos caros. Eu, graças a Deus, naquele conversa com outro, fala com outro, consegui arrematar esse aqui no meio de um lotezinho, e aí ele veio, graças a Deus, no precinho. Mas se eu tivesse que comprar no varejão, ou quisesse muito jogo, às vezes teria que pagar caro para conseguir. Aí você imagina, você paga R$ 2.000 nesse joguinho, de repente um belo dia você coloca no videogame e ele não dá mais sinal. Cara, e aí isso aconteceu comigo. Graças a Deus não foi com esse jogo e graças a Deus foi antes de eu pagar. Mais recentemente eu estava comprando alguns jogos para minha coleção de Nintendinho de um colecionador amigo meu que ele estava fazendo um desapego lá de alguns jogos que ele tinha repetido. E aí eu peguei um jogo dele que não foi barato na época, que era um jogo do Donkey Kong pro NES. E aí, antes dele enviar todos os jogos, ele começou a testar um por um. E lá pela metade da brincadeira, ele botou um e o jogo nada. Daqui a pouco eu vou quebrar isso aqui. Vamos pegar esse aqui que é mais baratinho. E ele dá-lhe botar e nada, ele passou a mão a Fernando. Um dos jogos que eu te vendi não está funcionando. Eu vou mandar para um técnico para ele dar uma olhada. Porque ele disse que abriu, fez higienização, limpou, tentou de tudo, trocou de videogame e nada do jogo dá sinal de vida. Pois ele mandou pro técnico e o técnico dali uns dias ligou para ele e falou: o jogo morreu. Não, tem mais jeito. Agora é só peso de papel. É nessa hora que a gente começa a refletir, né? Até que ponto, até onde vale a pena você investir, você colecionar retro games? Porque, cara, é um produto que tem vida útil, que quanto mais você usa ou quanto mais o tempo passa, mais eles acabam se desgastando e se você não tomar alguns cuidados, ele pode morrer. Mas o que leva um cartucho desse, ou um cartucho qualquer, seja esse ou de qualquer videogame, a falecer? Você sabe? E o primeiro motivo, vamos até abrir isso aqui ó, pra gente olhar junto. Em geral, o primeiro motivo que leva um cartucho a morrer é a oxidação nos conectores. É o primeiro problema que todo mundo acaba passando. Desde quando esse negócio foi lançado, eles começavam a acumular sujeira, poeira, gordura, às vezes até da gente ficar assoprando, que o pessoal tinha muita mania de saía assoprando, ficava jogando saliva, e aí, com o tempo, ia oxidando os contatos e o jogo parava de funcionar. Então esse é um dos motivos que leva, às vezes, um cartucho a morrer. Um desses contatos aqui, ó, se ele para de funcionar, se ele gasta, dá algum problema, já era. O outro problema que também acontece muito nessas plaquinhas, que é importante você tomar muito cuidado, são aqueles jogos que tem pilha. Às vezes alguma dessas pilhas pode dar algum problema, ela pode vazar alguma coisa de dentro, e aí quando a pilha vaza, ela vai corroendo placa, vai corroendo trilha, vai acabando com tudo. Um outro motivo também que pode fazer um cartucho morrer é a questão de trilha. Às vezes ele começa a oxidar alguma trilha. Eu tenho um cartucho ali, inclusive, de Nintendinho, que tem uma dessas trilhas aqui refeitas, ó. Tá vendo ali, ó? Não sei se você consegue ver. Mas cada plaquinha dessa aqui é ligada a um componente por meio de uma trilha,
que é algo do circuito impresso que veio a substituir a fiação. Antigamente você tinha fio para todo lado. Aí eles criaram a placa de circuito, onde você tem trilhas que fazem a função dos fios e conectam as coisas dentro do cartucho. E pode acontecer de você ter um cartucho que por algum motivo, oxidação, ele pode danificar alguma dessas trilhas e ele simplesmente parar de funcionar. Agora, o principal motivo que leva um cartucho a morrer e que dificilmente você consegue resolver, consertar, é quando algum desses componentes para de funcionar, que são os chips, ou microchips, ou chame como você quiser. Mas quando um desses negócios aqui, ó, simplesmente para de funcionar, o cartucho morre. Tem alguns até que você consegue substituir. Você pega um cartucho mais comum, você tem um raro e um comum. Você vai lá no cartucho comum ou compra algum cartucho barato e tira o chip e coloca aqui. Agora, se o chip principal, onde está gravado o jogo, morre, já era. E que foi justamente o que aconteceu com o cartucho de Donkey Kong que eu comprei. O chip principal dele, onde estava gravado o jogo, parou de funcionar. E o técnico testou todas as conexões. Ele falou assim, ó, esse chip já era, não está funcionando. E aquele cartucho morreu. E antes da gente continuar, rapidinho, você já passou por essa situação de ter algum jogo com problema ou de perder algum cartucho? Deixa nos comentários. Quero saber a sua opinião e aproveita que você vai deixar aquele comentário inteligente, também já deixa aquele like para fortalecer nossa amizade, confere, vê se você está inscrito no canal, se não tiver, já clica aqui embaixo, se inscrever-se, do lado ativa o sininho, daí sempre que eu postar uma novidade o YouTube te avisa, e já compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp com seus amigos colecionadores, para a galera saber que os cartuchos também morrem, mas que existem alguns cuidados que a gente pode tomar para preservar não só os nossos cartuchos, como também o nosso dinheiro. E a pergunta que você já deve estar se fazendo, tá, beleza, você já me explicou que esse negócio pode morrer, mas e agora? O que eu faço para evitar isso ou para prolongar a vida útil de um cartucho? Você sabe? Então já pega papel e caneta e começa a anotar. E a primeira recomendação, evite calor e umidade. O calor pode danificar os componentes e a umidade pode corroer, oxidar a placa. Então são duas coisas que você precisa evitar. Vai guardar sua coleção nem no lugar que pega sol, nem no lugar que seja muito úmido, que possa danificar alguma coisa. Segunda, muitos cartuchos têm a sua caixinha ou mesmo uma luva de proteção. O Nintendinho, ele tem, em geral, os cartuchos sempre vêm com uma luvinha. Então é importante, vai guardar o cartucho. Se tiver a luvinha, melhor. Se não tiver a luvinha, tenta guardar num lugar fechado, uma gaveta, um armário, uma cristaleira. Eu até estou tentando achar uma cristaleira para botar nesse canto aqui, ó, para poder guardar os meus jogos de Nintendinho, então você pode botar numa cristaleira, ou então sempre mantenha com a luvinha. Não tem luvinha? Você pode usar aquelas caixinhas de acetato, tem bastante gente que usa, eu até tenho algumas aqui, ou mesmo, na pior das hipóteses, tem uns saquinhos plásticos que a turma está usando hoje em dia, acho que eu até tinha algum aqui, não tem mais agora, tá ali com as fitas, mas eu tenho alguns que tem um saquinho plástico, eu enfio ele dentro do saquinho, ele tem aquele zíperzinho que fecha, dobro ele e guardo. Não fica a coisa mais bonita do mundo esteticamente, mas o que você prefere? Uma coleção bonita exposta que não funciona ou um cartucho que durante anos ainda vai lhe render bons momentos de diversão? Outra coisa que eu te recomendo também, tem esse negócio aqui em casa, álcool isopropílico 99,8%. Isso aqui é quase que álcool puro. Esses tempos até um colega mandou num comentário para mim perguntando, pode ser álcool comum? Não, porque álcool comum tem muita água, acho que 40% ou 60% daquele negócio é água. Esse aqui não, é 99,8% de álcool. Então esse aqui não enferruja a sua placa. E de vez em quando eu pego, cara, principalmente quando eu compro o cartucho, chegou a primeira coisa que eu faço. Eu desmonto ele, abro ele aqui, ó, pego o cotonete, passo na placa inteira, passo escova de dente, pego borracha branca, passo aqui nos contatos. No final ainda pego uma folha 4 branca, aquela passadinha de leve aqui, ó, na parte dos contatos, para justamente limpar. Ele funciona como uma lixa, bem fininha. Então você passa o papel de leve assim, você vai ver que o papel chega a sair sujo quando você passa o papel nas placas de contato. Então faça uma limpeza de vez em quando, para sempre estar tirando a gordura, a poeira, a sujeira dos seus cartuchos, que ajuda a manter, a prolongar a vida útil. E uma dica importante, não assopre as fitas, pelo amor de Deus. E também, ó, vai manusear, manuseia com cuidado, não fica passando a mão, porque a nossa mão tem gordura aqui, também ajuda a enferrujar. Até uma dica que eu dou para você, luvinha antistática. Eu volta e meia uso, não gosto muito, mas volta e meia, principalmente nos cartuchos mais caros, eu coloco a luvinha antistática que ajuda a proteger os componentes. Porque às vezes você está lá com a mão cheia de eletricidade, às vezes você bota o dedo num componente desse, você queima uma memória, um chip desse, já era. E por fim, em caso de emergências,
tenha um técnico de confiança, para você não levar para qualquer um. Não vai na cara, eu vou no baratinho que o cara vai resolver, que às vezes o barato sai caro. Quanto é que custa hoje um console? Quanto é que custa uma fita dessa aqui hoje? R$2.000? Você vai largar um jogo que custa R$2.000 na mão de qualquer um? Não vai, né? Ou pelo menos não deve. Meu amigo, minha amiga, isso é pra você ver. Quem acha que colecionar é só acumular jogos e jogar, tá muito enganado. Se você quer ter uma coleção e que essa coleção dure, você tem que cuidar, você tem que preservar, você tem que aprender alguns truques, alguns macetes, que nem o que eu ensinei nesse vídeo, para manter a sua coleção. E se tiver mais alguma dica para ajudar a gente a preservar os nossos jogos, joga aqui nos comentários também. E se curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesses dois aqui que eu tenho certeza que você vai gostar.